Bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora e estamos na lição de número 8, falando sobre o perigo da ambição material. E vamos tão somente tratar neste vídeo sobre os versículos que estão indicados na nossa revista. Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 24. Quando a gente analisa os versículos aludidos, o que nos chama a atenção como crentes em Jesus é que somos direcionados para os tesouros no céu, porque o texto vai mencionar tesouros no céu e também tesouros na terra. Note que são dois tipos de tesouros que podem ser acumulados. E quando a gente trabalha esta palavra tesouros, nós sabemos que implica em adição ou ainda acumulação de coisas. De modo que os dois tipos de tesouro são condicionados por seu lugar. Pode ser tesouros no céu, quando não, tesouro na terra. O conceito de acumular tesouros no céu não é retratado como como se fosse um benefício meritório da pessoa, como se fosse uma meritocracia. Ah, eu conquistei, eu galguei. Pelo menos o tesouro no céu é visto como um serviço fiel, leal ao seu Senhor, como é ilustrado em muitos outros textos, conforme ensinado pela pessoa bendita de Cristo Jesus. De modo que quando nós adentramos para o versículo 19, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. A gente aprende que não devemos acumular riquezas terrenas. E Jesus vai recomendar o uso de ativos financeiros, de tudo aquilo que a gente consegue, que vem em nossas mãos, para propósitos celestiais e eternos. O versículo 21 deixa bem claro, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A gente observa, por exemplo, as bolsas de valores, o mercado de ações às vezes cair drasticamente, fazendo com que muitas pessoas perdessem as economias de uma vida inteira. A pessoa não quer investir, por exemplo, na poupança, porque o rendimento é mínimo. Às vezes não investe um recurso específico nos títulos, no Tesouro Nacional, mas vai investir no mercado de ações e, de repente, vê aquilo cair drasticamente. Ela perde toda a sua economia, tudo aquilo que ela acumulou como anos e anos de trabalho, e chega a ser tão drástico, e às vezes a pessoa vai para um extremo de que, perdendo tais economias de uma hora para outra, isto é, de uma maneira abrupta, algumas delas não conseguem lidar com a perda de bens materiais e, infelizmente, recorrem ao suicídio. É triste ver as pessoas tirando suas vidas por conta de perdas materiais. Porque a gente vai dizer assim, o mais importante, sem dúvida alguma, é a vida. Sim, nós sabemos que há uma importância dos bens que nós possuímos, da nossa casa, dos bens que adquirimos. Isso tudo é bom quando a gente usa dentro daquele propósito, para aquilo que ele foi feito, designado. Mas a gente não pode trabalhar com o intuito de acumular cada vez mais e mais dinheiro. Até por causa de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, descuidar desse aspecto espiritual. Então a gente precisa saber que nós, como crentes em Jesus, uma vez que somos novas criaturas, nós nascemos do alto, é o nascimento espiritual, somos seres eternos e passaremos a eternidade em algum momento. Quando nós terminarmos a vida aqui, a gente precisa
ter a convicção de que investimos bem o nosso tempo, a nossa mente, a nossa atenção, a nossa ocupação, de modo que aquilo que nós juntamos aqui na Terra também teve um revertimento para a- as questões espirituais, investindo ou aplicando dinheiro na Igreja de Cristo, quando não no próprio reino de Deus. Quando a gente pensa nessas coisas, na verdade, Deus não se importa se você é uma pessoa rica ou pobre, no sentido de que o seu valor não está condicionado a estas coisas, a sua condição econômica, social. O importante é que você seja um filho de Deus, amado no Senhor por conta daquilo que Jesus Cristo já fez lá na cruz do Calvário, de modo que a gente não pode e não deve colocar o dinheiro à frente de Deus ou à frente do povo de Deus, isto é, da Igreja de Cristo. Da mesma forma, nós não podemos colocar nenhuma outra coisa na frente de Deus e da sua igreja. A gente não pode colocar o trabalho pelo trabalho, a gente não pode colocar o serviço a Deus e cair no mero ativismo religioso, não tendo tempo, inclusive, para Deus. Porque uma coisa é trabalhar para Deus, outra coisa é dedicar tempo a Deus. A gente aprende com Marta e Maria. Uma era dinâmica, ativa, mas naquele momento, por mais importante que era a prática, a ação, mas naquele momento, o que importava realmente, quem ficou com a melhor parte foi a sua irmã, de estar aos pés de Jesus, de estar ouvindo as instruções de Cristo, ou até mesmo desfrutando da sua companhia. E às vezes a gente está tão afoito no intuito de fazer mais e mais pelo Senhor, através da obra dele, que nos esquecemos ou não temos tempo para parar e dedicar tempo e atenção ao Senhor em oração, leitura bíblica e assim por diante. A gente precisa realmente ter uma boa dose de moderação. Moderação nunca é demais. É algo realmente que é o ideal para todo e qualquer ser humano. Não é pecado ter dinheiro. Pior ou ruim é não ter nenhum dinheiro, porque tudo na vida depende do dinheiro. Não tem mais aquele escambo, aquela moeda, como se fosse uma moeda de troca, né? A gente já faz todo tipo de comercialização através do dinheiro, e aqui no Brasil, através do Pix, que é uma forma de pagamento, entre tantas outras formas que existem. Mas o fato é que não é pecado ganhar dinheiro, mas o acumular dinheiro e em detrimento do investimento nos céus. Porque o nosso tesouro tem que ser guardado no céu. E sempre que você ajuda a Igreja de Cristo, investe na Igreja de Cristo, ajuda o povo de Deus aqui na terra, você está acumulando tesouros para o céu. Porque aqueles recursos vão ser empregados visando não apenas o bem-estar da comunidade cristã, mas também na ação da beneficência, quando não da evangelização, não apenas local, mas também mundial. E pessoas vão sendo salvas, pessoas vão sendo agregadas à Igreja de Cristo, e por isso as pessoas podem, quando fechar os olhos aqui na terra, abrir os olhos na eternidade com Deus. Tem uma coisa que chama-me a atenção, que são palavras de Jesus. Ele diz assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 40: na medida em que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É isso que Deus quer que a gente faça. Se Ele concedeu aquele bem material, se Ele concedeu aquele recurso financeiro, a gente precisa empregá-lo da melhor maneira possível. Que você não possa titubear em ajudar alguém,
Seja rápido em ajudar um necessitado. Você pode, claro, acionar a beneficência da igreja, mas tem coisas que você pode fazer dentro da sua possibilidade, se estiver ao seu alcance, mas seja rápido, porque existem situações que são emergenciais. Ajude a todos que você puder. Não é a todos quanto você gostaria de ajudar, porque você não pode ajudar todos, mas a todos aqueles que você puder ajudar, ajude sempre que puder. Faça algum tipo de auxílio, porque quando você investe em vidas, em pessoas, na verdade, esse tesouro será no céu. E lá no céu não há ladrões, não há nenhuma possibilidade de desvio daqueles recursos que foram investidos e como resultados estão lá na eternidade. E o nosso coração, o nosso bolso geralmente deve estar no mesmo lugar. Ou seja, se o coração estiver no bolso e vice-versa, e o bolso estiver no coração, a gente vai caminhar de uma forma muito tranquila. Mas um coração correto, um coração que não tem amor ao dinheiro, um apego aos bens materiais, que utiliza estas coisas como recursos. Tem uma frase que me acompanha desde a adolescência que dizia assim: se as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas para serem usadas, por que muitas vezes amamos as coisas e usamos as pessoas? Essa frase me faz refletir sobre esta inversão que muitas vezes há em nós. A gente alega amar pessoas, mas às vezes as usa para outros fins, outros propósitos, inclusive pessoais. E as coisas que deveriam ser usadas, utilizadas corretamente, às vezes nós acabamos amando, nos apegando tanto àquele bem material, aquele recurso que nos vem à mão através de muito esforço, dedicação, etc e tal, mas acabamos desvirtuando daquilo que é justamente o ideal. O que eu quero dizer aos irmãos é que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas se encaixarão perfeitamente. É isto que nós aprendemos com a palavra de Deus. Quando a gente prossegue aqui no texto e vamos então trabalhar alguns outros versículos, porque lemos até o versículo de número 21, correto? Vamos fazer a leitura do 22 até o 24. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem, forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Percebeu, a partir do versículo de número 22, vou deixar aqui projetado, que a luz do corpo está associada ao olho? Isso mesmo. O conceito aqui, meus irmãos, é baseado na ideia antiga de que os olhos eram as janelas pelas quais a luz adentrava no corpo. Esta era a concepção daquela época. De modo que a gente aprende, se os olhos estivessem em boas condições, o corpo poderia receber essa luz. E Jesus está usando essa linguagem de maneira metafórica, afirmando que a visão espiritual de um homem pode ser saudável e, sendo, as suas afeições serão direcionadas ao tesouro celestial. Toda a sua personalidade será imaculada,
será pura. É isso que nós aprendemos. A candeia do corpo são os seus olhos. Depois, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É uma analogia simples. Se o teu olho for ruim, nenhuma luz poderá entrar e você ficará na escuridão por causa dessa doença. Agora, tem uma coisa muito importante. Quão pior é quando a dificuldade não está meramente relacionado à percepção externa, mas a uma corrupção interna de toda a natureza da pessoa, de modo que a escuridão realmente emana de dentro e afeta todo o ser. Isto se dá pelo fato de termos uma natureza pecaminosa. A velha natureza continua dentro de nós, habitando. Daí que a centelha divina, através do Evangelho de Deus, faz nascer uma nova natureza. E esta tem que ter uma inclinação para o Espírito de Deus, que vai ter como resultado as coisas melhores possíveis e não as coisas relacionadas à carne, isto é, a natureza pecaminosa, indicando como resultado a morte. O que Jesus estava aqui acusando por sua religião terrena dos discípulos ou daqueles que estavam ouvindo o seu sermão é de que a religião deles eram superficiais, que deixava os seus corações escuros, de modo que eles não podiam ver corretamente, porque a luz não adentrava pelas janelas da alma, os olhos. E a frase é: se o teu olho, a ideia é, se o teu olho for simples, indica uma devoção ou um propósito, uma devoção a um propósito maior. Se o teu olho for simples, ou seja, vai haver uma devoção real, de modo que você vai acumular, sobretudo, tesouros no céu. E o olho aqui, o único, refere-se a uma visão ou a um objetivo único, mas é um objetivo único e fixo. Esta é a ideia. A frase, se o teu olho for mau, refere-se à doença ou à ilusão da visão. Isso mesmo, a ilusão da visão, uma coisa ou outra. Tem no país uma crendice popular muito grande com o chamado, entre aspas, mal olhado. O mal olhado não é algo misterioso, diabólico, é fruto realmente desse folclore, dessa crendice popular, mas o chamado que as pessoas falam que é mal olhado, na verdade, é uma visão enganosa que faz com que uma pessoa confunda a identidade de um objeto. O erro, pelo menos nesse contexto aqui, é o escurecimento da mente e, portanto, quão grande é essa escuridão. E para que não deixe ponta solta, eu não estou dizendo que existe um mal-olhado, isso é uma superstição, é uma crendice popular. Mas as pessoas enxergam desta maneira, ensinam, propalam, divulgam o chamado mal-olhado, é porque não tem uma luz interna, de modo que venha mostrar aquilo que é correto, biblicamente falando. Nós não cremos em encantamento, em feitiçaria nesse sentido, em macumba. Nós não acreditamos nesse sentido de ter um mal olhado, porque nós só acreditamos piamente na palavra de Deus e nós só seguimos a palavra de Deus. De modo que a gente precisa sempre estar focado naquilo que ela determina. É, existem pessoas que acreditam que é possível olhar nos olhos de uma pessoa e ver o que há de fato em sua alma. Mas para tanto tem que olhar dentro dos olhos dela e ver. Naturalmente que não vai utilizar esse recurso como se fosse uma bola de cristal para adivinhar o que há
no âmago da pessoa. Não é isto. Mas de qualquer forma, meus irmãos, quando somos cheios da luz de Jesus Cristo, essa luz se mostra em nossos olhos. A gente fica alegre, nossos olhos ficam radiantes diante de quem Deus é e pelo fato de estarmos servindo ao Senhor. Os olhos, na verdade, dizem muito sobre uma pessoa. Às vezes, nós encontramos e deparamos com pessoas com um olhar tão triste, tristonho, e a gente precisa fazer a leitura dos olhos, mesmo não sendo um médico oftalmologista, mas perceber e de repente perguntar para essa pessoa, não é se como vai, tudo bem? Não é isto. Como que o irmão ou a irmã está se sentindo? Mas faça essa pergunta olhando para dentro dela, dentro dos olhos dela, e faça essa pergunta, como que está se sentindo? Quando a gente faz essa pergunta e a pessoa entende que ela é importante para você, caso contrário, você não faria tal pergunta, ela começa a falar cada vez mais e mais. Talvez fique horas a fio falando, mas deixa ela extravasar, deixa ela falar. A gente tem que aprender a escutar as pessoas e não emitir julgamentos enquanto ouvimos. Vamos apenas ouvindo, ouvindo. E depois a gente vai ver uma diferença. A pessoa vai ficar leve, porque ela colocou tudo aquilo que estava represado, reprimido dentro dela para fora. E isso se deu através de um passo tão simples. Como é que o irmão ou a irmã está se sentindo? Mas é fazer a pergunta olhando dentro dos olhos dela e se colocar ali como ouvido, escutando atentamente, deixando a pessoa de fato falar. Nós sabemos que Jesus, meus irmãos, é a luz do mundo. Jesus vive dentro de nós. Sua luz deve ser evidente em nossos olhos. No versículo 24, que diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro, não poder servir a Deus e as riquezas. Algumas versões poder servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é uma divindade da riqueza, dos bens materiais e terrenos, especialmente o tesouro. E esse tipo de visão dupla espiritual faz com que alguém acredite que pode servir a dois senhores, lendo engano. Nós não podemos servir a um e a outro simultaneamente. A lealdade total a Deus não pode ser dividida entre ele e a lealdade aos bens materiais, porque Jesus é o mestre, é o Senhor, Jesus é o nosso dono, porque nós pertencemos completamente ao Senhor. Nós somos propriedade de Deus. Tanto é que o Espírito Santo de Deus passa a habitar permanentemente em nossos corações. Isso significa que temos que ter essa lealdade plena com o Senhor, porque, num certo sentido, Deus reivindica o domínio total sobre os seus. E é evidente que nesta passagem, Jesus está ensinando corretamente que não podeis servir a Deus e a Mamon. Como eu disse, o termo Mamon significa estar relacionado a posses, riquezas. É um termo aramaico para posses ou riquezas. E Jesus não está em nenhum momento condenando o dinheiro ou a posses em si mesmo, não. Você pode ter dinheiro, você pode ter lá seus bens, mas a atitude imprópria de escravidão em relação à riqueza. Você não pode ser escravo do dinheiro.
Você não tem que amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Brasil, por exemplo, no âmbito político, as pessoas têm amor, muitas delas, ao poder, é um tipo de amor, quando não amor ao dinheiro. E pode ser que esses dois tipos de amor, ou amores, estejam relacionados. Amor ao dinheiro, consequentemente poder e vice-versa. Porque se amasse realmente as pessoas e buscasse o bem comum, não estariam preocupadas cada vez mais e mais em beneficiar-se, em cada vez mais se enriquecer com dinheiro público de impostos. Pelo contrário, teria uma causa comum e, sobretudo, maior. Mas o que a gente aprende aqui com a Bíblia é que nós não podemos ser mundanos e, ao mesmo tempo, servir a Deus. Se servimos a Deus, não podemos estar com o pé no mundo, sermos mundanos, porque não podemos seguir a Deus e Satanás ao mesmo tempo. Ou você há de fazer a vontade de um ou de outro. E Deus tem mostrado, meus irmãos, que a gente precisa ter um posicionamento. Não é à toa que quando ele diz, vós sois o sal da terra, mostra a condição dos seus discípulos. Já quando ele diz, vós sois a luz do mundo, está falando sobre a missão dos discípulos aqui na terra. E se nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se as coisas são novas, a gente tem que ter essa perspectiva celestial. Não acumular tesouros aqui na terra e fazer disto eh, o nosso foco, a nossa meta, o nosso objetivo. Mas todos aqueles recursos que chegam em nossas mãos, investirmos da maneira correta na Igreja de Cristo, no Reino dos Céus, para que a gente possa, enfim, termos um tesouro, termos tesouros espirituais, tesouros no céu. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente nesse sentido, na compreensão correta de sua bendita palavra. Um outro vídeo sobre sobre a mesma lição de número 8, vamos tratar tão somente sobre o comentário conforme está em nossa revista Compromisso. A princípio, eu quis só trabalhar os versículos bíblicos para que a gente pudesse um pouco meditar sobre a palavra de Deus. Deus o abençoe rica e abundantemente a sua vida. Amém.